Gol. O microprograma da Sonangol. Prezados ouvintes da Rádio Nacional de Angola, aceitem as nossas melhores saudações. Acompanham a partir deste momento o primeiro microprograma radiofónico da Sonangol. Ngol, assim se denomina este espaço que trará nesta fase, quinzenalmente, para os ouvintes da Rádio Nacional de Angola, um pedaço do que é o universo Sonangol, um pouco do mundo da petrolífera nacional angolana. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Neste primeiro programa vamos falar sobre a alienação parcial de interesses participativos da Sonangol em algumas concessões petrolíferas. Vamos igualmente fazer uma curta abordagem sobre o ato oficial de lançamento público do concurso internacional para a constituição do consórcio que irá permitir a construção da refinaria do Lobito. Para início deste primeiro programa, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Martins, louva a iniciativa que vai permitir à Sonangol um exercício interativo com os seus diferentes públicos. Gostaria de saudar esta iniciativa de podermos partilhar através deste programa radiofónico, que é uma iniciativa louvável, alguma das possibilidades e grandes iniciativas e projetos que a Sonangol está a realizar. Mas tenho que louvar a iniciativa de trazermos para a rádio a sua atividade em si. Presidente do Conselho de Administração, Gaspar Martins, no que consideramos uma saudação em nome do Conselho de Administração da Sonangol. É importante relembrar que a Sonangol acaba de passar por uma reestruturação algo profunda que culminou com o seu reposicionamento enquanto empresa nacional de petróleos. Como resultado dessa reestruturação, entre outros aspectos, sobressai o facto de ter passado de 18 subsidiárias para 5 unidades de negócio e mais uma estrutura a congregar as atividades não nucleares. São elas: Unidade de Negócio de Exploração e Produção, Unidade de Negócio de Refinação e Petroquímica, Unidade de Negócio de Trading e Shipping, Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis, Unidade de Negócio de Distribuição e Comercialização e a unidade que acomoda os negócios não nucleares. Mas com a regeneração, na essência, a Sonangol volta a concentrar-se na sua matriz primitiva. Começar pela questão de termos centrado e focado a nossa principal atividade para aquilo que é a cadeia de valor de uma empresa de exploração e produção de petróleo, que inclui também a parte da comercialização e todo o processo de refinação. Centramos-nos na atividade de exploração, produção, comercialização, refinação de produtos e petróleo e gás. Deixamos de estar focados em atividades que não eram as nossas principais atividades. Se me disserem que temos que nos focar no desenvolvimento de um terminal de armazenagem de produtos refinados, isso é nossa atividade. Se tivermos que desenvolver a atividade de distribuição de produtos refinados, é nossa atividade. Se tivermos que desenvolver campos de petróleo e gás, é nossa atividade. É onde nós nos estamos a concentrar. Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Martins. O processo de regeneração levou o seu tempo e não se pode ainda afirmar que a cultura que impõe esteja completamente assimilada. Edson Pongolola dirigiu os processos de implementação e afirma que a Sonangol é, no presente, claramente uma empresa mais enxuta, mas muito mais eficiente. Uma empresa, acima de tudo, muito mais pequena, do ponto de vista de cadeia de gestão, o que de alguma forma demonstra só este elemento, o exercício da concentração da estrutura de gestão num número menor de gestores e facilitar o processo de tomada de decisão, e uma maior agilidade do topo à base da informação, não é? E acima de tudo, maior capacidade de sintetização de decisão sobre a gestão dos recursos e também do engajamento organizacional. Segundo Pongolola, a empresa está voltada para a gestão por objetivos e, acima de tudo, para resultados. Uma empresa empenhada que trabalha no sentido de promover a valorização e o engajamento de todos os colaboradores. Acima de tudo, uma empresa que se permite
competir com outras, principalmente pelo facto de ser uma empresa que hoje vive única e simplesmente dos recursos que consegue produzir, fruto da atividade que desenvolve ou então da sua capacidade de endividamento de acordo com os convênios que ela tiver que estabelecer. Logo, é uma empresa que hoje está posicionada num mercado cada dia mais competitivo, não é? Se no upstream nós temos que investir no sentido de aumentarmos a nossa cota de produção, aí também a rentabilização dos ativos de exploração e produção. No mid-downstream é uma empresa que está inserida no mercado, embora com alguma evolução para a liberalização total, mas já numa posição de mercado de alguma forma livre, pelo menos do ponto de vista da regulação. Edson Pangolola, diretor de Planeamento e Controlo de Gestão. E a reestruturação acarreta uma nova postura e uma alteração nas velhas dinâmicas, tendo em atenção os vários objetivos traçados e o foco na cadeia do petróleo e gás. Assim, a petrolífera iniciou o processo de alienação de vários dos seus ativos, alguns core e outros fora do seu escopo central, dentro e fora do país. Esta ação vai no sentido da criação de um portfólio de ativos diferentes que permitirá prover necessidades como investimentos nos blocos de que é partícipe e, fundamentalmente, enquadrado na estratégia de exploração e produção, garantir os pilares para a ambiciosa intenção de se atingir uma produção global de 10% até 2027. Por isso foi oficialmente lançado o processo de alienação parcial de interesses participativos em 8 blocos do offshore angolano. O presidente do Conselho de Administração explica as razões que sustentam a decisão da petrolífera, começando pela necessidade de estabelecimento de um equilíbrio justo entre a capacidade de estar e acompanhar os compromissos nos vários blocos que integra e a de produzir receitas. Depois de olharmos para o nosso portfólio, entre eles os ativos de exploração e produção, vimos que alguns ativos têm possibilidades de termos uma presença, mas não com a excessiva participação em termos de interesse participativo. Então decidimos que cerca de 8 ativos que vão desde a exploração até a produção, poderiam ser parcialmente alienados. Não vamos abandonar, nem vamos sair totalmente desses ativos. Entretanto, a demanda inicial, aferida pela adesão ao sistema de consulta remota, superou as expectativas, o que levou à prorrogação da data inicial. Neste momento, sem margem de erro, tenho a certeza que estamos com mais de 20 empresas a olharem para a nossa base de dados e vai permitir que nós, dali, possamos então selecionar as empresas. Os interesses participativos que nós pretendemos alienar, naqueles de exploração, provavelmente nós vamos alienar até aos 70%. Nos blocos onde nós temos participação e já com produção, nós pretendemos ir entre os 10, 20, dependendo do interesse participativo que temos, vamos alienar entre os 10, 20%, de modo a que não saímos desses blocos, mas estamos em condições de poder melhor acompanhar aquilo que são as exigências do programa de trabalhos de cada um desses blocos. As receitas que nós vamos adquirir destas alienações parciais vão permitir que nós possamos reinvestir nos blocos em que a Sonangol tem a obrigação de aumentar esta participação e onde ela opera. Palavras do PCA da Sonangol em relação à prorrogação de algumas datas do processo de alienação. No ato de lançamento do processo de alienação, ocorrido no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, Ricardo Van Deste, presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócio da Exploração e Produção, listou algumas das vantagens para os potenciais interessados. A primeira, e se calhar uma das mais importantes, é que este processo permite que os investidores entrem no mercado angolano de forma célere, sem ser por meio de um concurso público ou negociação direta, assumindo que cumpram todos os requisitos necessários para serem associados da concessionária nacional. O segundo, uma parte destes blocos encontra-se em fase de produção, o que quer dizer que os potenciais investidores têm aqui uma possibilidade de um retorno quase imediato deste investimento. O terceiro
ainda relativo aos ativos em produção, é a redução do risco geológico, uma vez que alguns desses ativos encontram-se em produção. Naturalmente, se compararmos com um ativo que está em exploração, há menos risco geológico e financeiro. O quarto é a partilha do esforço e também do risco financeiro para os blocos em exploração. Portanto, os investidores irão entrar em concessões que terão pelo menos mais um membro do grupo empreiteiro com quem partilhar este investimento, com quem partilhar este risco. Ricardo Van Deste e alguns dos vários benefícios ao alcance dos possíveis interessados na compra de interesses em alienação pela Sonangol. A cidade portuária do Lobito, em Benguela, foi palco do lançamento oficial do concurso público internacional para a construção da refinaria do Lobito. A unidade, que deverá refinar 200 mil barris de petróleo dia, enquadra-se no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2020 e, associada ao aumento futuro da capacidade de armazenagem em terra, encerra a pretensão da independência energética, a autossuficiência do país em derivados do petróleo, consequente redução da importação de derivados e poupança de divisas. A refinaria do Lobito, em parceria com outras ações similares, como refinarias do Soio e de Cabinda, posicionam-se como marcos futuros para a história do país. A unidade do Lobito será um importante elemento para o desenvolvimento, como deixou claro o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. A refinaria do Lobito encerra um significado especial para o país, tendo em vista a sua relevância para a almejada independência econômica. Este projeto revela uma intenção clara do Estado angolano em prosseguir com a sua luta para o garante da autossuficiência na produção de refinados e na valorização da nossa matéria-prima fundamental, que é o petróleo bruto, para o consumo interno, a satisfação das necessidades de combustível das nossas populações e também para a exportação. A economia nos setores de transformação, extração de minerais e transportação, sem desprimor dos setores do comércio e prestação de serviços, tem no projeto uma garantia para a estabilidade das suas atividades, aumentando assim a produtividade e a eficiência econômica nacional. Ministro Diamantino Azevedo, no ato de lançamento do concurso público internacional para a construção da refinaria do Lobito. O administrador executivo da Sonangol, Joaquim Fernandes, assinalou o facto de a refinaria do Lobito constituir também um importante marco para a transição energética. Esta refinaria, para além de fazer parte do plano estratégico de desenvolvimento do país, também será um dos sustentáculos para a transição energética. Portanto, ajudar-nos a poupar quantias significativas que o Estado despende na aquisição de derivados de petróleo, produzindo cá dentro, e permitirá fazer investimentos, quer em novos desenvolvimentos no oil and gas, como também na implementação de novos projetos energéticos. Portanto, a transição energética é um dos fatores fundamentais que hoje entra já na estratégia da Sonangol e do Estado. Administrador executivo Joaquim Fernandes, em representação do PCA da Sonangol, Gaspar Martins, no ato de lançamento do concurso para a construção da refinaria do Lobito. Faça história com a Sonangol. Junte-se à maior empresa de Angola e uma das maiores da África para, em regime de sociedade, construir e operar uma moderna e inovadora refinaria no Lobito. Os trabalhos já avançados permitem uma construção certa. Submissão de propostas até ao dia 14 de outubro de 2021. Invista nesta parceria com rentabilização garantida. Mais informações no website refinariadolobito.sonangol.co.ao. Sonangol. Produzir para transformar. E chegamos ao fim do primeiro programa Angol, um espaço da Petrolífera Nacional Angolana na Rádio Nacional de Angola. É uma produção da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Bom dia e até ao próximo programa. Bom dia. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. De 15 em 15 dias, aqui no Manhã Informativa, Gotas de Petróleo nas ondas da rádio.